Este vídeo aborda a relação entre a mentalidade de escassez e a dificuldade em alcançar a prosperidade, introduzindo o conceito de redução da largura mental. Segundo a fonte, preocupações financeiras ou traumas ocupam tanto espaço no psiquismo que impedem o indivíduo de focar em soluções ou oportunidades de crescimento. O autor defende que a lei da atração só funciona plenamente quando há congruência interna, o que exige a resolução de bloqueios emocionais e vírus mentais instalados na infância. Através de relatos pessoais e exemplos históricos, explica-se que o foco constante na falta acaba gerando um ciclo vicioso de perdas. Por fim, o conteúdo sugere que a mudança de realidade é possível ao assumir a responsabilidade pelos pensamentos e utilizar a imaginação detalhada para reprogramar o inconsciente. Recentemente, agora há pouco, tinha comentado sobre a escassez e também falou sobre a redução de largura de banda, que para mim, olhando assim, no geral, não faz muito sentido essa frase. Aí eu fiquei bem curioso. O que seria essa redução de largura de banda e por que ela está relacionada à escassez? Tá totalmente relacionada. O que você mais vai ver naturalmente, e aqui o meu papel não é criticar ninguém, é só Uhum. mostrar para mim o que tem sentido, tem lógica, o que funciona, o que não funciona. Para mim, se algo funciona, ela tem uma lógica. Não é uma coisa mística, tem que ser uma coisa baseada em lógica real, em fatos, Uhum. né? Em uma sequência. Veja, a pessoa chega e fala: você tem uma limitação porque você tem crenças de escassez. Tá. E como é que eu resolvo isso? Você faz isso, você mentaliza, você faz aquilo, enfim. Tem um monte de caminhos aí que o pessoal dá. Eu falo, eu já testei a maior parte disso, eu sei que não funciona. Uhum. Tá, por que não funciona? Porque quando você tem escassez, a sua mente é completamente comprometida com a escassez. É o seguinte, quando você tem uma dívida, quando você está devendo, você tá: "Pô, meu problema eu tenho uma crença de escassez, eu tenho uma coisa que então eu preciso resolver isso". Tá, vai resolver o quê? Pensa que você mentaliza a lei da atração, que você ganhando dinheiro, Uhum. chegando dinheiro na tua conta, sei lá, fazendo qualquer coisa. Com paríssimas exceções, isso não vai funcionar. Por quê? Uhum. Porque não tem lógica. Quando você está preocupado com escassez, você tem uma redução da largura de banda mental. E você só pensa em escassez. Isso não é difícil você imaginar. Pensa, pensa numa pessoa que está cheia de contas para pagar. Ela só pensa na conta que tem, no que está faltando, no que vai deixar de fazer, que não vai conseguir fazer aquilo, do boleto com a data de vencimento. Toda a atenção dela e a energia dela está focada na escassez. Uhum. E uma das lógicas da lei da vida que muita gente fala: isso é uma mecânica quântica, onde você foca, Uhum. expande. Quanto mais você tem escassez, mais escassez você tem. Me permito usar as palavras de Jesus novamente. Uhum. A quem muito tem, ainda mais lhe será acrescentado. E a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É lógico. Porque quando você está devendo, tá angustiado com isso, a sua banda mental se reduz para ficar pensando só nisso. Existe um livro que eu recomendo, e o título é Escassez. Uhum. E nesse livro, pelo menos um é psicólogo, eu não sei se os dois são, mas pelo menos um dos autores é psicólogo. Eles começaram a fazer estudos para ver isso. E eles chegaram, e olha que interessante, veja o quanto isso que eu estou falando é real. E o quanto é praticamente impossível você, enquanto tem crenças de escassez arraigada dentro de você, você conseguir superar isso e de repente ser próspero com a Uhum. lei da atração. Veja se faz sentido. Aplique a lógica. Na época da Segunda Guerra Mundial, muita gente que não foi para a guerra, que não concordava com aquilo, queria um jeito de tentar ajudar quem estava sofrendo.
E um dos grandes problemas era, pós-guerra, que tinha milhões de famintos na Europa, como alimentar esse povo? De que ponto de vista? Podia dar toda a comida? Deveria dar aos pouquinhos? Tem que começar com a comida mais fraca? Como era? Então, se chamou voluntários, para esses voluntários passarem um mês com restrição alimentar. Iam comer somente o básico para sobreviver, para não morrer. Fizeram isso. Quando eles fizeram isso, aconteceu uma coisa muito interessante. Redução de largura de banda. O que é? Eles só falavam de comida, só pensavam em comida. Tinha deles que disseram, quando eu sair daqui, eu vou fazer um curso de chefe de cozinha e vou abrir meu restaurante. O mais interessante foi o desabafo de um. Não era o fato de sentar, porque já não tinha mais carne nas nádegas e doía sentar. Não eram as dores que tinha, não era só dor no estômago. Era. O tempo todo só pensava naquilo. Comida. E um deles fez o desabafo. O que mais me deixa desesperado nesse experimento não é a falta de comida. É o fato de eu só pensar em comida 24 horas por dia. É isso a que se chama redução da largura de banda. Porque quem está devendo, quem está angustiado, quem tem a crença de que não vai prosperar, tem a crença de que não é merecedor, a banda mental dele só pensa nisso, não consegue pensar em meios de ter dinheiro, de produzir, de crescer. Mentaliza sendo próspero, mas ao mesmo tempo a voz dentro dele não vai dar certo. Então, por isso que eu falo que aplicar a lei da atração sem resolver os seus problemas emocionais raramente vai funcionar. Ou vai funcionar capengamente. Comigo funcionava, eu ganhava dinheiro e perdia. Por quê? Porque a lei da vida é a lei da congruência. Se você ganha... Você já viu histórias de gente que ganhou muito dinheiro e perdeu tudo? Aos montes. A gente tem muitas histórias dessa. Tem um sujeito que ganhou na loteria, ganhadores de loteria não estão preparados. Daqui a algum tempo, estão na miséria de novo. O problema não é o dinheiro. Ele poderia simplesmente aplicar no banco, no pior investimento possível, que seria um rendimento diário, e ele ia ter dinheiro para o resto da vida. Mas existe algo mais forte que isso, que é a crença. Isso é uma crença de não merecimento. O universo, ele vai fazer com que a vida flua de tal forma até que a vida seja congruente. O que é congruente? Eu não mereço, eu não posso ter. Isso explica relacionamentos tóxicos, pessoas que sabotam relacionamentos. Lembra a história do garoto que eu comentei que levou um tapa nas costas e a mãe gritou: seu idiota, seu imbecil, não faz nada direito, nunca vai ser nada na vida? Esse sujeito cresce. E aí, ele é promovido. Acabamos de ter a síndrome do impostor. Ele pode ser o mais esforçado, mais dedicado, mas dentro dele tem um vírus que foi implantado pela pessoa mais importante da vida, que é a mãe. Eu não estou falando que, mas a minha mãe me abandonou, ela é uma pessoa mais importante. Mas a pessoa mais importante é o meu pai, que eu amo, cuidou de mim. Isso é uma importância afetiva. Beleza. Mas a pessoa mais importante dentro de você foi aquela que mais colocou códigos de vírus na sua mente. E às vezes é a pior mãe possível, é o pior pai possível. Foi ele que programou o seu inconsciente. E aí você cresce com o vírus, aquele rapaz, aquele garoto vai crescer. Quando ele é promovido, ele sabe que nunca vai ser ninguém na vida, nunca faz nada direito, ele sabe que nunca vai dar para o que presta. Qual é a certeza dele? Vão me descobrir. Ou temos um segundo movimento. Foi promovido? Qual é a crença que eu tenho? Não faz nada direito. Ele vai cometer um monte de erros que vai resultar na demissão dele.
Relacionamentos. Infelizmente, esse número eu estou chamando a atenção porque, veja, nós temos hoje algo gravíssimo. É uma verdadeira guerra no Brasil. O abuso sexual. Hoje nós estamos estimando em pelo menos 1 milhão de abusos sexuais por ano no Brasil. Aí imagina uma criança, 3, 4, 5, 6, 7 anos, sofre um abuso sexual. Ela vai se sentir suja quando crescer. Ela vai se sentir desamparada. Mas tem um detalhe. Quanto mais cedo é o abuso, pior o dano. Por quê? Porque a criança ela é egocentrada. Ela não consegue entender que existe um mundo antes dela, que existem outras pessoas. Então, tudo que acontece ao redor dela é culpa dela, é causada por ela. Então, se ela foi abusada, de quem é a culpa? É dela. É dela. Uhum. Isso é a pancada emocional. Quais são as crenças derivadas disso? De que ela é suja, de que ela é uma pessoa imunda, de que ela é uma pessoa promíscua, de que ela não é merecedora de um relacionamento saudável. Por quê? Porque ela é suja. Digamos que ela esquece isso. Que o inconsciente tem seus mecanismos de defesa e muitas vezes tira da frente essas lembranças mais dolorosas que a pessoa não suporta. E aí, quando a gente utiliza a metáfora do onion, da cebola, a gente vai tirando camada por camada e tem coisa que a pessoa só consegue descobrir que estava ali depois de retirar outras coisas que deixam ela mais forte. Aí o inconsciente chega e fala, você ficou forte? Agora eu posso te mostrar isso aqui. Aí a pessoa se lembra de uma coisa que tinha esquecido. Certo? O inconsciente é muito preciso. Essa criança, a menina cresce. E aí o que acontece? Ela tem um namorado, um noivo decente, apaixonado por ela, que ama, que faz tudo certo, e ela dá um jeito de machucá-lo, ela dá um jeito de sabotar o relacionamento. Por quê? Porque estar num relacionamento saudável de um homem que a respeita é incongruente com o sentimento dela. E isso é lei da atração pura. Eu atraio aquilo que eu vibro. E se eu vibro de que eu sou suja, inconscientemente, eu não quero isso, eu nem lembro, mas o meu software está rodando, o meu vírus está rodando. Percebe? Quando você faz isso, é mais forte que você. E você nem sabe de onde vem. Faz sentido o que eu estou falando? Quando a gente fala de congruência, a gente fala que uma pessoa que começa a usar a lei da atração, de verdade, ela começa a se tornar uma pessoa diferente. Por quê? Porque à medida que ela tem um mínimo de prosperidade, o nosso psiquismo tem uma ferramenta, tem uma rotina que é muito interessante. Quanto mais prosperidade você tem, por mínimo que seja, mais prosperidade você atrai. De novo as palavras de Jesus lá. E eu não estou falando de Jesus religioso, eu estou falando de Jesus filósofo, tá? Um sujeito que dizia coisas que a gente precisa parar e pensar. A quem muito tem, ainda mais lhe será acrescentado. E a quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. A gente falou da escassez da largura de banda, da redução da largura de banda. Você cada vez tem menos porque cada vez se preocupa mais com um lado negativo. E quando você começa a entrar numa espiral positiva, quanto mais você tem, mais ainda lhe é acrescentado. Até porque, para o universo, para a vida, para a energia, não existe mais riqueza, menos riqueza. Não existe 1 milhão, 10 milhões. Não existe. Eu demorei tanto para entender isso, cara. Tanto para entender. Cara, é irrelevante isso. Quem determina é a sua congruência e a sua sintonia. Você está o tempo todo escolhendo a sua vida. Eu preciso falar sobre a rotina mental, mas vamos lá. Você acorda pela manhã e você escolhe qual é a frequência que você vai vibrar.
Então você acorda pela manhã e você pode simplesmente acordar e olhar para a vida e ser grato, enfim, e planejar sua vida e trabalhar com humor. Ou você pode olhar e falar: "Pô, mais um dia que eu não tô fazendo o que eu gosto", e enfim. Eu tenho um exemplo simples. Uma coisa mais besta que eu fiquei olhando assim, como é que eu resolvi isso? Eu nem sabia, eu achei tão desimportante no momento, que eu falei: "Eu não acredito que isso ajudou essa pessoa". Uma moça reclamando da vida. Não, foi na época da faculdade. Uhum. Eu estava fazendo aqueles atendimentos que eu não podia falar para o meu professor, porque ele ia me dar um esporro, porque eu estava fazendo tudo errado. E aí a menina chegou e falou: "Ah", ela é aluna também lá. "Não, é porque, é é ruim, a minha vida é péssima e tal, não sei o quê". Eu falei: Que não gosta?" "Não, de manhã eu já saio atrasada e dá tudo errado, e a minha vida só dá errado e tal". Eu falei: "Com o que você trabalha?" "Não, eu sou aquelas pessoas, meninas de marketing, elas vão, mostram produto em alguma loja, fica Uhum. dando assistência, enfim". Aí eu falei: "Então você não trabalha num lugar fixo?" "Não, eu trabalho em várias lojas e tal". "Tá, beleza. Me diz como é a tua rotina". Ela começou a falar, aí eu disse: "Ó, hoje mesmo. Hoje mesmo eu acordei, aí acordei atrasada, aí pulei da cama, aí já meti a canela no bico da cama, aí doeu pra caramba, já xinguei tudo, aí já perdi a paciência, já perdi o ônibus". Aí eu disse: "O dia foi um inferno, né?" Ela fez: "Claro". Eu disse: "Pois é, porque você contagia tudo, você não escolhe o seu dia. Você deixa que os eventos contagiem você. Você reage à vida, você não age perante a vida". "Mas o que você quer que eu faça?" Eu falei: "Não, não quero que você faça nada, mas experiencia, experimenta. Você acordou, tá atrasada. Em vez de levantar da cama porque tá atrasada, experimenta ligar o foda-se. Putz, atrasada de novo. Ok, vou tomar um banho e vou sair atrasada com dignidade. Vou me arrumar, vou sair em paz, eh, fazer uma prece se você tiver religião. Vou pegar o próximo ônibus e vou trabalhar em paz. Faz sentido isso?" Olhou pra mim e falou: "Eu sou muito burra, né?" Eu falei: "Não, eu só quero se faz sentido". Faz. Na outra semana ela chegou toda tranquila, como se estivesse com o rabo entre as pernas. Aí eu falei: "O que foi que houve?" Ela falou: "Eu fiz o que você falou". E aí? Eu disse: "É, a culpada era eu mesmo". Uhum. Falei: "Cara, eu consegui ajudar essa pessoa fazendo somente isso". Mas a maioria das pessoas acaba se fazendo assim. Em vez de você selecionar, pô, nesse momento você pode escolher qualquer realidade. Uhum. Nesse momento tá passando o canal do SBT, da Globo, da, sei lá, da BBC, qualquer outro canal. Se você girar o seletor ou apertar o controle, você vai para um canal do SBT, ou você pode mudar para Globo ou para qualquer outro. Você escolhe, mas a maioria das pessoas assiste o que está na frente, vive a vida que está sendo mostrada. E quando você começa a desenvolver a lei da atração, você começa a se tornar responsável pelos seus pensamentos, atos e sentimentos. Porque você começa a perceber que o teu inconsciente cria rotinas mentais de expansão. O que é uma rotina mental de expansão? Seguinte, fizeram trabalhos, fizeram um trabalho que foi muito interessante. Primeiro começou o seguinte, se pediu para um grupo de pessoas assistir aulas de educação financeira. Uhum. Ok. Eles iam acompanhar esse grupo por 4 meses para saber se de fato fazer uma educação financeira ia ter impacto na vida das pessoas. Fizeram. De todo mundo que foi até o fim, ao final, essas pessoas falaram que estavam gerindo melhor suas contas, estavam tendo consciência dos seus gastos, estavam ou fazendo ou planejando investir para aposentadoria. Excelente. Mas também estavam se alimentando melhor, mais saudáveis, tendo mais paciência com a vida, dormindo melhor e até reduzindo hábitos como refrigerante. Qual é a lógica? Aí, eles fizeram outro trabalho.
Pegaram um grupo de pessoas e falaram que iam ensinar rotinas saudáveis para elas. De todo mundo que terminou, elas reportaram que estavam se alimentando melhor, cortaram refrigerantes, estavam dormindo melhor, fazendo higiene do sono, tendo uma vida mais pacífica, estavam com mais equilíbrio nas contas, estavam gastando com mais responsabilidade e planejando até para a aposentadoria. O que uma coisa tem a ver com a outra? Uhum. É simples. Quando você assume o controle da direção da sua vida, o teu inconsciente começa a criar rotinas de expansão. E aí, você faz uma coisa saudável, o teu inconsciente automaticamente começa a atrair a próxima e a próxima. Talvez você tenha algum amigo que, da última vez que você viu ele disse que ia parar de tomar refrigerante. 3 anos depois você encontra, o cara tá malhadão, tá todo fitness, tudo organizado, tá outra pessoa. Caramba, fulano mudou pra caramba. O que foi isso? Que coisa radical. Não foi. O cara um dia acordou e resolveu cortar refrigerante, porque estava com muito açúcar no sangue. Depois ele cortou outra coisa. E o inconsciente dele começou a ampliar numa espiral positiva e crescente. E quando você alia isso, a lei da atração, pelo menos pelos moldes que eu entendo, é você fazer listas. E como você estava falando há poucos instantes, você faz a lista de tudo que você quer realizar na sua vida. E a tua mente, ela não sabe o que é realidade, o que é imaginação. Tudo é real para tua mente. Cara, se tudo é real para tua mente, a tua mente, o teu inconsciente, vai reagir em congruência com o que ele está recebendo. De novo, voltamos à congruência. Quer ver quanto isso é poderoso? Eu vou te mostrar que a tua mente, o teu inconsciente, não sabe o que é real, o que é imaginário, Uhum. tá? Quem tá em casa, agora assistindo, enfim, imagina que eu tenho uma banda de um limão aqui na minha mão, metade de um limão. Mas sabe aqueles limões azedos? Mas muito azedo? Com metade do limão. E agora eu tô espremendo ele na sua boca. Imagina, sente o sumo ardido entrando até a garganta. Me diz o que aconteceu. Vamos salivar, com certeza. Provavelmente a maioria das pessoas vai salivar. Por que vai salivar? Por que é que alguém saliva vendo uma imagem que eu estou criando com palavras, sabendo que está disparando glândulas salivares para cortar a acidez de um limão que não existe? Porque para o inconsciente não existe o fato, existe a informação do fato. Uhum. E a gente absorve a informação do fato pelos sentidos, visão, audição, tato, olfato. Que mais? Tem mais uma coisa? Paladar. 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 Uhum. E por um outro caminho, imaginação. Uhum. Tudo que você coloca dentro da mente através de tato, paladar, olfato, enfim, dos 5, você vai atrapalhar nisso, e pela imaginação, vai se tornar real. Então, se você já tem a capacidade de fazer a sua lista, vivenciá-la como se ela estivesse acontecendo, com o máximo de detalhes possíveis, e você consegue perceber isso claramente e não tem incongruências dentro de você, você consegue. Sabe por que eu estou falando aqui agora com você? Porque eu utilizei a lei da atração para reconstruir a minha vida. Olha só. E essa é uma história muito legal. Eu tenho muito alegria em contar isso. Eu quero ver porque muitas pessoas que relatam aqui sobre a lei da atração, elas falam sobre essa questão. Cara, mudou minha vida.
E realmente, uma das questões que mais mudaram a minha forma de ver a vida e realmente mudou algo nela foi a lei da atração, realmente. Eu tenho 2 exemplos bem simples, mas para mim foram extremamente impactantes. Primeiro, já adulto, tinha 40 anos, um pouco, sei lá, não sei exatamente, eu não lembro da idade. Sou muito ruim para localizar a situação num tempo. Eu tinha um carro, um Fiesta, eu lembro que eu tinha separado, enfim, havia separado, tinha deixado o carro, casa, apartamento, tudo com a minha filha, com a mãe dela e tal. E eu comprei um Fiesta financiado, 1.0. E aí eu fui para Natal, para um evento, alguma coisa assim, e o carro não ia, o máximo que eu consegui foi 80 quilômetros. Cara, eu falei: "Não, eu vou trocar de carro, não posso. Vou trocar", e eu não tinha pago esse carro ainda. Aí, eu recorri ao método que eu utilizava, lei da atração. Fiz uma lista e detalhei tudo que eu queria. Eu quero um carro usado, mas esse carro tem que ter no máximo 27.000 quilômetros, guarda essa informação. 27.000 quilômetros, não podia ser usado demais, eu botei 27.000 quilômetros. Tinha que ser um carro 2.0, um sedã, que é 3 volumes, né? Banco de couro, direção hidráulica automático. Beleza. 3 meses depois, eu acordei um sábado pela manhã, aí falei com a Ana Maria, minha escudeira. Aí falei: "Aninha, vamos dar uma olhada aí nas agências, ver se alguém pega meu carro e tal". Ela falou: "Vamos, né", mas o carro ainda estava para terminar de financiamento, meu nome estava, sujo na praça, Uhum. enfim, estava uma coisa terrível. Aquela história de ter muito dinheiro e perder tudo, enfim, eu tinha separado, então deixei os cartões de crédito para a mãe da minha filha, estourou todos os cartões, aquela festa, aquele negócio, eu fiquei devendo horrores na praça e meu nome estava sujo, eu não tinha crédito. Uhum. Ok, aí eu vou na primeira agência, o cara fala um valor, segunda agência, terceira agência. Aí eu expliquei a situação, o cara falou: "Olha, dá uma olhada naquele carro ali". Era um Sentra. É um Sentra modelo quadrado. Melhor carro da minha vida. Eu tenho Porsche, tive Uhum. Mustang, mas melhor para mim foi o melhor carro, foi mais emocionalmente foi mais intenso. Eh, Aí eu cheguei lá, preto, sedã, banco de couro, automático, 2.0, tudo. Direção hidráulica e tal. Beleza. Aí ele falou: "Você já ligou?" Eu falei: "Não". Ele falou: "Liga aí, tá a chave aí, liga aí". Aí eu liguei. Quando eu liguei o carro, no odômetro tinha 27.100 quilômetros. Cara, eu olhei pra Aninha e falei: "Aninha, dá uma olhada aqui". Quando ela olhou, ela falou: "Esse carro é teu". Eu falei: beleza". Aí o cara foi fazer cadastro e tal, ele ia comprar meu carro, aquela história toda. Aí eu falei: "Amigo, tá demorando, eu vou almoçar, que quando eu voltar eu vou ter que pegar meu pai no interior, que ele estava doente. E aí, enfim, aí se der a gente termina segunda-feira". Ele fez: "Tá bom". Quando eu voltei do almoço, ele pegou a chave do carro e falou: "Tome, pode levar o carro". Aí eu falei: "Opa, não, amigo, você tá fazendo". Ele fez o financiamento no nome dela, de Ana Maria. Uhum. O meu carro ainda precisava quitar, fazer a quitação, eu assinei todos os papéis, mas ia ter que quitar, e o banco ia depositar só na segunda-feira. Eu falei: "O banco só vai depositar na segunda-feira e tal". Aí ele falou: "Amigo, a gente sabe quando a pessoa é decente. Leva o carro". Uhum. Eu falei: "Cara, como é que dirige isso?". Ele falou: "Esquece a perna esquerda, Uhum. né, prende ela e só anda com a direita, acelerar e frear e pronto, você vai e pronto, bota o carro no D, no drive e vai-se embora". E pronto, eu levei o carro. Essa é a primeira história. Mas a segunda é porque eu tô aqui hoje. Uhum. No período que eu passei em depressão, e aí temos um período depois, lembra que eu falei que eu passei um período, até botei no meu Instagram, que eu passei um Sim. período passando fome, eu passei 3 anos, que eu não tinha dinheiro para almoçar. Enfim, pegava resto de coffee break na empresa, da departamento de treinamento. Ângelo, eu saí de casa, e até essa empresa, era um emprego público federal, que eu ganhava muito mal, mas tinha um colchão de benefícios que era importante para minha família. Olha que curioso. Há muitos anos eu já estava mentalizando a mesma coisa. Eu queria trabalhar numa empresa que não precisava me pagar muito, mas que tivesse um colchão de benefícios que me ajudasse a tivesse um colchão de benefícios para mim, para minha família, Uhum. mas que eu pudesse trabalhar na frente do computador o dia inteiro.
porque eu faria o trabalho da empresa e nas horas vagas eu iria construir um blog, porque antes de me formar em psicologia, depois, eu havia me formado em computação. Então, eu iria criar um blog, um site, para fazer conteúdo e ganhar dinheiro com o AdSense do Google. Uhum. E aí, eu ia poder ter dinheiro para fazer os cursos de terapia e me tornar terapeuta, porque eu precisava me curar das minhas dores. Ansiedade, gagueira, que estava bem mais fraca, mas precisava, depressão, tudo aquilo. E nessa época que eu comecei a mentalizar isso, eu estava trabalhando naquela empresa que eu falei, na Schering, Uhum. que era empresa alemã, e eu saí da Schering para ir trabalhar numa empresa que me pagava 5% do que eu ganhava. Só que era empresa de concurso público federal, Uhum. a Chesf. E aí, a empresa pagava pouco, eu não mentalizei. Eu podia ter mentalizado outra coisa, eu mentalizei isso. Que tinha um colchão de benefícios? Tinha. Tinha que ter alimentação, dar pra pagar a escola da minha filha, um monte de coisa. Só que foi um inferno. Porque eu fui trabalhar no departamento pessoal, eu trabalhava pra caramba, não adiantava, eu odiava aquilo, enfim. Passou 1 ano, 2 anos, e eu mentalizando. Eu saí de casa chorando. Foram 3 anos de depressão pesada. Eu saí de casa chorando para não chorar dentro de casa, para minha filha não ficar assustada. E andando, porque eu não tinha dinheiro muitas vezes para isso, porque vendia o vale transporte, que era em papel, por 70% do valor para poder comprar, minha filha ter o que comer, comprar pão e tal. Chegava no trabalho, começava a trabalhar. Saía, voltava a chorar. 3 anos nisso. Mentalizando o tempo todo esse sonho. Com 2 ou 3 anos lá dentro, eu tô passando no corredor 3 horas da tarde. E, meu amigo, o corredor lá, dá para passar 10 pessoas de ombro, um do lado do outro. Ninguém bate em ninguém. Aí, tô andando, alguém bate em mim. Aí eu peço desculpas, né? Porque esbarrei no cara, o cara esbarrou em mim. Aí ele falou, eu te conheço. Claro que ele me conhecia. Eu não tinha o que almoçar. Na hora do almoço, eu ia para onde ele trabalhava, que era a biblioteca. Ficava lendo lá e tal, passar o tempo. Aí ele falou, cara, você não sabe quem quer ir trabalhar no meu lugar, não? Aí eu falei, depende. Faz o que no teu lugar? Ele disse, cara, só atende uma outra pessoa que vai como você, mas a obrigação é passar o dia inteiro na frente do computador. Uhum. Cara, isso não tem como ser coincidência. Eu falei, meu amigo, fala pra ninguém, esse emprego esse lugar, essa vaga é minha. Fui falar com o meu gerente e tal, o gerente não queria liberar. Cara, quando você sabe que é seu, você não perde a oportunidade. Eu falei, meu amigo, vamos ser franco. Eu sou muito inteligente, mas você sabe que eu faço um trabalho medíocre porque eu odeio isso aqui. Lá, eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa pra mim. E você tem a oportunidade de me trocar por alguém que vai fazer isso aqui muito melhor. Você sai ganhando. E eu não prejudico ninguém. Ele falou, tá certo. Me mudou. E aí, cara, eu tinha o dia inteiro na frente do computador. Atendi uma pessoa ou outra, mas eu tinha o dia inteiro na frente do computador. Eu criei o blog dos representantes comerciais. Foi o maior blog da América Latina. Chegou a ter 80 mil páginas. Com isso, eu comecei a ganhar dinheiro do Google. Aos pouquinhos, $100, 200, 300. Resumo, eu ganhei $200 mil no total do tempo todo. Consegui fazer o curso de formação de hipnose, fiz todos os cursos de hipnose. Aí fui trabalhar com hipnose, meu consultório ficou lotado. Aí depois eu vi que não resolvia porque as pessoas voltavam depois com problema. E eu comecei a fazer outros cursos, entrei na faculdade de psicologia, pagando pensão e ainda estudando e fazendo todos os cursos. E aí desenvolvi a TRG. E hoje eu estou aqui falando com você, por quê? Porque eu usei a lei da atração para que eu estivesse em um lugar em que não precisava me pagar muito, mas que tivesse colchão de benefícios e que eu ficasse o dia inteiro na frente do computador para construir um site que me desse dinheiro e permitisse que eu fizesse formações de terapia. Tô eu aqui. Que massa, cara, que massa. E até hoje tu anda usando a lei da atração? Completamente. Só que hoje, como todos os meus objetivos, eu praticamente já cumpri, né? Legal. Eu estava até comentando
Eu sempre cito o tempo todo a Ana Maria porque é a pessoa assim que desde o começo estava comigo. Em nenhum momento ela... Foi a única pessoa que acreditou em mim. Porque todos os meus colegas, inclusive psicólogos e tal, achavam que eu estava querendo me achar, que eu era maluco. E aí o que acontece? Eu conversando com ela recentemente, estava falando, interessante, todo ano eu faço toda a lista dos meus objetivos por ano. E tinha 200, 300 itens. E esse ano, quando eu fui fazer, só tinha 4 ou 5. Por quê? Hoje a gente tem 70 mil terapeutas na TRG no mundo, né? Então a minha meta que é uma meta de longo curso, que é termos 1 milhão de terapeutas no mundo, né? Transformar a TRG em padrão ouro de terapia, porque as pessoas precisam ficar livres de depressão, ansiedade, medo, pânico e tudo isso. Não faz sentido tratamentos paliativos e autoconhecimento quando você tem um espinho no pé sangrando e você quer que a pessoa se fale dela mesma. Não, primeiro tirar a dor. E a gente está lançando o Onion e o meu objetivo é ter também com o Onion, não só no Brasil, mas na América Latina, na escola da vida real, nós termos 1 milhão de alunos. Então essas são minhas 2 grandes metas visualizadas e eu trabalho para construir. Como a gente vai chegar lá? A lei da atração e muito trabalho focado. E congruência, sabendo que isso é bom, faz bem às pessoas, ajudam pessoas, então tá tudo certo. E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.